Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertão do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, né? Eu tava vendo alguns trechos, vendo umas notícias aí de ontem para hoje, né? Sobre técnico, né, mano? Acho que vai ser o assunto do Santos da semana, até mais do que o zagueiro, porque o Santos hoje está sem técnico, né? E peguei um pedaço aqui do vídeo do Sormani, né? Ele falando que sobre o Sampaoli, as exigências dele, quem ele gostaria, as posições que ele pediu, tá? E ele já vinha conversando com o Marcelo Teixeira, né? Com a diretoria do Santos em geral, né? Vamos ver o que o Sormani falar sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal dele. E eu também peço, rapaziada, pra vocês se inscreverem no canal Fantástico News, tá? Se inscreva, curta o vídeo e compartilha, tá bom? Entendeu? Então, ele já tem um pé atrás em relação ao que foi feito. Mas ele quer, então, nesse momento, repito, segundo a Gabriela, que conversou com ele por e-mail, ele quer um volante, um zagueiro e um camisa 9. Entendeu? Ontem o David Washington nem sequer foi relacionado com o jogo. Eu já falei aqui, devolve esse menino pro Chelsea, fora com o Bertolucci. O Bertolucci ele não vai jogar aqui. O que você prefere? Ele ficar aqui coçando o saco, desculpa, aqui ou lá no Chelsea? Deixa lá, ué. Lá pelo menos ele vai aperfeiçoando o inglês. Ele joga no Chelsea. O moleque não joga. Não sei porquê. Ele jogava bem no Santos quando foi vendido. Fora que é caro, né, rapaziada? É basicamente 1 milhão por mês, né? E o cara que ganha 1 milhão por mês não chegar a um ponto de não ser nem relacionado. Mas isso aí é o Kleber, cara. Mas não chegou aqui, não joga nada. Por que eu vou abrir espaço para ele se eu tenho um menino que é meu, que é o Lucas Meirelles, e que é um ativo meu? Por que eu vou inibir o crescimento desse meu jogador para colocar um cara que é no Chelsea e não está jogando nada? Se ele estiver jogando bem, vai falar, beleza, em nome da causa. Qual é a causa? Fazer um bom campeonato, brigar por títulos, ou no caso de agora, evitar o rebaixamento, vai jogar o David Washington. Ele não está jogando nada. Nada. Então ontem nem sequer foi relacionado. Então por isso ele quer o camisa 9. O Santos tem Tiquinho, que não dá mais, gente. Infelizmente não dá mais. O David Washington, que não joga nada. E o Lucas Meirelles, que é uma promessa, mas ainda é uma promessa. E o Tiquinho, depois do Neymar, é o segundo maior salário do Santos, né, rapaziada? Eu não lembro qual foi o último gol do Tiquinho, né? Acho que no Campeonato Brasileiro ele não tem nenhum gol. Se eu não tiver enganado, né? Pode ser que no começo ele tenha. Não sei se foi com o Atlético Mineiro, não me recordo, tá? Vocês podem me ajudar aí, colocando nos comentários. O David Washington, eu sei que ele só tem um gol pelo Santos, que foi aquela derrota com o Bragantino na Vila Belmiro, né? Praticamente já era um jogo perdido, 2-0, ele fez o gol nos acréscimos, 2-1, né? E um gol no amistoso contra o Curitiba, eu acho. Mas ali, o jogo oficial mesmo de campeonato foi somente um, tá bom? É uma criança. Aí a gente pensa, o São Paulo não tá olhando. Se ele negociou, chegou a conversar com o Santos e pediu esses reforços, é porque ele já deve ter estudado o elenco, assistiu os jogos do Santos e viu que realmente as posições que são carentes, que são essas mesmo: volante, zagueiro e centroavante, né? Então precisa de um camisa 9. Quem é esse camisa 9? Não sei. Quem vai ser esse volante? O Santos contratou o Arão, que é um cara que não joga. É um cara que não joga. Veio lesionado, não joga. 5 minutos contra o Flamengo. Não joga. Então tem que contratar um volante. E zagueiro, a gente sabe muito bem que tem que ser contratado. Urgentemente. Mas o Basso não jogou ontem. Se ele joga... Gente, o Basso era o zagueiro do Santos no 7-1 no Internacional contra o Santos em Porto Alegre. Ele falhou em 2 gols. Vergonhosamente. Vergonhoso. Bom, o goleiro, o Vladimir, falhou em todos. Mas em 2 deles, o Basso também falhou. O Basso não tem nível para jogar no Santos, gente. Não tem nível para jogar no Santos. Agora, por que tudo isso acontece? Porque o planejamento feito pelo seu Marcelo Teixeira foi completamente equivocado. Ele teve o ano passado inteirinho para se preparar para o Santos jogar essa Série A em 2025. E ele, que já havia... Veja só a situação, gente. O Santos tomou de 7 do Corinthians, 7-1 do Corinthians em 2005. Quem era o presidente do Santos? Marcelo Teixeira. O Santos tomou ontem 6 do Vasco. Presidente, Marcelo Teixeira. No 7-1 do Internacional, quem era o CEO, o gerente de futebol do Santos? Alexandre Galo. Indicado por quem? Pelo Marcelo Teixeira. Por quê? Porque o Rueda, que era o presidente do Santos, precisava de apoio e foi conversar com o Marcelo Teixeira. Putz, eu preciso do seu apoio, porque o Marcelo Teixeira é o cara que manda. É o cara que manda dentro do Santos. Tanto que o Conselho Deliberativo come na mão dele. Vergonhosamente. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, todo mundo noticia isso, é funcionário do Marcelo Teixeira na Universidade de Santa Cecília.
Eu acho rapaziada, isso é verdade que falou, tá? Como sabemos, né, ele tem muita influência lá dentro do Santos e da cidade de Santos, tá? O Marcelo Teixeira. Ele praticamente não é um político ali, o político que a gente conhece, mas ele tem muita influência na cidade, né? E no clube também. Isso desde a época do pai dele, né? Nos anos 80, 90, e dele, dos anos 2000 até agora 2020 pra cá. E a ideia é o filho dele também ser o sucessor. Na toa que a gente vê o Marcelinho envolvido em muita coisa também, tá? Então é isso, rapaziada. Então o São Paulo pediu centroavante, pediu zagueiro e pediu volante, né? Até porque ele sabe que o Santos realmente são as posições que são carentes. O Santos toma gol todo jogo, os centroavantes do Santos não fazem gols e o Santos não tem proteção à frente da zaga. Por isso que o São Paulo pediu essas 3 posições, tá? Vocês concordam com isso? Deixa aí nos comentários, tá? E não é porque o São Paulo pediu que seja uma certeza, tá? Falei no vídeo de ontem, se vocês quiserem assista, tá? Ramon Dias recusou o Santos não tem ainda um nome oficial. Acho que o São Paulo provavelmente vai ser a cartada não vai ser a cartada do Santos, né? Mas eu acho que o Santos está tentando outros nomes pelo custo-benefício. Eu acho que o Santos só não fechou com o São Paulo ainda por causa das exigências dele, que nós já sabemos, tá? Inclusive outro nome, rapaziada, que eu tava olhando aqui as notícias hoje, né? De ontem para hoje, que saiu também circulando nos bastidores do Santos, foi o nome do Maurício Pellegrino, né? Quem não conhece, Maurício Pellegrino é um técnico argentino de 53 anos, né? E que atualmente treina o Lanús, tá? Tem uma carreira internacional muito boa, tá? Passou em clubes como treinador, né? Começou pelo Liverpool, mas é auxiliar técnico e na Inter de Milão. E é técnico. Já foi do Valência, já foi do Estudiantes, já foi do Independiente, já foi do Alavés. Então ele já foi técnico do Campeonato Espanhol, né? Southampton, né, da Inglaterra. Então ele já treinou na Premier League, né? Leganes, não sei se jogou tanto a primeira divisão como a segunda divisão espanhola. Aí treinou o Vélez Sarsfield e a Universidade do Chile. Então ele tem bastante experiência na Europa e na América do Sul, né? Mas atualmente o Lanús é o clube dele, tá? É o clube atual dele. E o Santos também é uma cartada aí que pode surgir aí dos bastidores do Santos. Lembra que eu falei, rapaziada, na live, a gente sempre tá falando do nome de Sampaoli, Luxemburgo, Vojvoda, os nomes que a gente tá ali no dia a dia. Mas não surpreenda se o Santos trazer um técnico que ninguém falou o nome. Um exemplo, o do Maurício Pellegrino, né? Ou um outro nome também que eu possa ser que se surgir, eu vou mostrar para vocês aqui também, tá? Não é somente esse que nós vem falando. Se qualquer nome que for cogitado, que a gente circular ali nos bastidores do Santos, eu vou falar para vocês, tá? Independente se seja ou não. Por isso que eu falei, não surpreenda o Santos fechar com o meio-dia, com o Heinz, que já até ouvi um pouquinho falando, do Pellegrino, ou um outro técnico aí que não seja aqueles que a gente sempre tá falando dia a dia. Beleza, rapaziada? E é isso. Então, eu acho que as contratações do Santos vai ser difícil, tá? Vai ser, enquanto não fechar com o técnico, até porque não tem sentido o Santos contratar um jogador antes, porque se contratar o técnico depois, pode ser que esse jogador não seja aproveitado. Mas não é um jogador que é do estilo do time que eu quero montar. Então, provavelmente o Santos só vai voltar ao mercado enquanto oficializar um técnico. E eu espero que hoje, galera, precisa fechar. Se o Santos não conseguir trazer o técnico até amanhã, mais tardar ali no final do dia, quarta-feira, de forma oficial, eu já acho que vai ser difícil já acontecer isso, tá? Mas o Santos vai pro jogo contra o Bahia, duríssimo. Bahia sabe que vai pegar o Santos sem confiança nenhuma depois da goleada histórica, e o Bahia está em quarto colocado e sem técnico. Então o Bahia vai para cima, o Bahia vai propor jogo de qualquer forma, até porque o Santos não tem o legado que tanto o Kleber Xavier deixou como Caixinha, não dá para ser aproveitado nada. O Santos não tem nenhum treinamento, o Santos fisicamente é um time morto, o Santos não tem o padrão de jogo, não consegue tocar 3 bolas, fez 4 primeiros tempos horrorosos, né? Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco, 4 primeiros tempos que o Santos não conseguiu dar um chute no gol em nenhum desses clubes, né? Então, provavelmente vai ser daquilo, vai ter que fechar a casinha, vai ter que jogar no contra-ataque e ver se dá certo. Mas igual eu falei, o que aconteceu com o Cruzeiro, Juventude, não acontece todo jogo, né? Sair perdendo e buscar virada toda hora, não é toda vez que vai ter essa sorte. Beleza, rapaziada? Mas é isso, deixa nos comentários o que vocês acham do nome do Pellegrino. Comente se vocês acham uma boa ou não.
Eu, particularmente, gostei do currículo dele, é interessante. É um cara que tem bastante experiência como técnico, né? Não tem títulos, até porque treinou equipes secundárias, né? Nenhuma equipe de primeiro escalão aqui, talvez o Independente, Estudiantes, né? Mas também não... É igual treinar Botafogo, treinar o próprio Santos. É uns times que são grandes no país dele, mas não é garantia que vai ser campeão, né? Mas é isso, rapaziada. Por enquanto as notícias foram essas, tá? Peço pra você se inscrever no canal Fantástico News, tá bom? Curta, se inscreva, compartilha, deixa o seu hype também. E no canal lá também do Sormani, beleza, rapaziada? Obrigado, um ótimo dia, até o próximo vídeo.